Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós continuamos falando nessa semana, na série, sobre a violência, a falta de direitos, o enfrentamento das situações que envolvem os homossexuais no Brasil e no mundo. O Brasil é um dos países onde mais se matam travestis e pessoas homossexuais, uma situação que precisa mudar. Eu recebo hoje Cristina Gouveia e o filho Caio Gouveia, ele que é um transmasculino e ela que é a mãe dessa pessoa incrível, que vem fazendo um trabalho junto à universidade, que vem fazendo um trabalho de militância natural, porque lutar contra as desigualdades também é ser militante. E Cris Gouveia é uma das coordenadoras do coletivo Diversidade Arco-Íris e também já participou do Mães pela Diversidade. Sejam bem-vindos, Cris e Caio. Obrigada, Etel. Obrigado. Cris, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre a sua atuação nesses dois grupos, o Mães pela Diversidade e depois a criação do coletivo Diversidade Arco-Íris. Eu estive no Mães pela Diversidade, foi um grupo muito importante para mim como mãe, e é um grupo que se constitui nacionalmente, mas em Minas o grupo encerrou suas atividades. Eu já havia saído desse coletivo, pensando numa perspectiva de construção de um coletivo que abarcasse não só as mães, mas que também incluísse as pessoas LGBT, né? Eu acredito muito na máxima, né? Nada sobre nós sem nós. E foi assim que a gente começou esse processo de discussão de um novo coletivo. Nós somos parceiros hoje também do Mais pela Liberdade, que é um coletivo que se constituiu depois da necessidade. Então, a gente desenvolve uma parceria. E tem esse diferencial, né? O Mães pela Liberdade é um coletivo de mães e pais, e o coletivo Diversidade Arco-Íris, que é o qual eu coordeno, né? Também, com mais outras 6 pessoas, o coletivo inclui as pessoas LGBT. Então, muitos de nós temos, né, os filhos presentes no coletivo e outras pessoas LGBTs. É um coletivo recente, nós nos constituímos em 2019, né? E logo depois veio a pandemia, o nosso âmbito de atuação inclui a luta pelos direitos, né? O apoio às pessoas LGBTs nessa luta, e também o acolhimento, né, das pessoas LGBTs, das suas famílias, né? É um trabalho que muito importante, né? Não só o nosso coletivo desenvolve esse trabalho, a gente sabe disso, mas quanto mais coletivos puderem desenvolver, a gente acredita que seja melhor, porque é uma população, a população LGBTQI+, é uma população que vive todo tipo de violência, né? A violência institucional, a violência, né, familiar também. Então, tem sido muito importante esse nosso trabalho no acolhimento e na luta pelos direitos dessa população. Então, o Mães pela Diversidade, como você mesmo colocou, somente os pais participam, né? Hoje os pais também estão lá, além das mães, os pais também. E nesse coletivo de vocês participam também as pessoas homossexuais, o filho, a filha, o trans, né? Então, eu já quero perguntar para o Caio, o que você acha, Caio, dessa participação da instituição, tendo o pai, a mãe, junto com vocês para discutir as questões? Bom, primeiro que é um privilégio, né? A gente ter os pais, as mães e outros jovens, outros adolescentes, né? Tanto adolescentes como adultos, outras pessoas conversando com a gente, né? É muito importante a presença, principalmente dos pais e das mães, porque a maioria das pessoas da comunidade LGBTQIA+, não tem um acolhimento dos pais e das mães, né? A gente não recebe, eu recebi, sou uma pessoa privilegiada que recebeu o acolhimento da minha mãe, mas muitas pessoas, muitos meninos, muitas meninas, tanto trans, tanto mulheres travestis, homens e mulheres, né,
homossexuais e outros não recebem esse acolhimento. De extrema importância a conversa que a gente realiza dentro do grupo, dentro do coletivo. Então, dentro da minha opinião, eu não poderia dizer de uma forma diferente, é caloroso ter grupos assim, coletivos assim, né? Que acolhem a gente com tanto carinho, com uma conversa que é super importante, porque não só as pessoas da comunidade LGBTQIA+, precisam falar sobre homofobia, sobre transfobia, sobre LGBTQIA+, fobia, né? Então, é um grupo que eu não tenho nem palavras, assim, para descrever. O Caio, você é muito alvo, já foi muito alvo de situações de preconceito? Alguma te incomodou mais? Bom, a que mais me incomodou, para além das que são um padrão assim da sociedade, que é a dificuldade com o nome, né? As pessoas não aceitarem muito bem o nome social, mas a que mais me incomodou foi a situação de cyberbullying que eu sofri na minha escola anterior, a que eu estou estudando agora, em que eu sofri com o desprezo de uma pessoa ou um certo grupo de pessoas que postaram coisas sobre mim na internet que não eram muito agradáveis, né? Ignorando completamente a existência da transexualidade, dizendo que a transexualidade não existe, que eu não sou isso, que isso não existe, que é só uma doença, que eu deveria ser tratado e entre outras coisas assim completamente desagradáveis. E coisas assim acontecem o tempo inteiro. Não um ataque como eu sofri de pessoas próximas, né, a mim, dentro da minha escola, mas como em qualquer outra rede social, a pessoa transexual, a mulher, o homem transexual ou a mulher travesti, sofrem ataques constantes, né, nas redes sociais, na televisão, na sociedade em si, né? Então, todo tipo de situação é desagradável, mas essa em específico foi a que mais me incomodou, assim. Você acha que a existência desses grupos ela ajuda na superação, no enfrentamento, né, dessas situações? Eu acho que posso chamar de enfrentamento, né? Com certeza. É muito importante a gente ver que outras pessoas estão dando voz para a gente, né? Para a gente conseguir conversar com um certo grupo que, a partir de um certo tipo de visão, a gente não tinha tanto acesso, como, por exemplo, os pais, né? A gente não poderia conversar de um certo ponto de visão com os pais por conta do medo, da falta de recepção dos pais, né? Da comunidade hétero, por assim dizer, né? Então é importante esse acolhimento que a gente recebe dentro do grupo e essa conversa que o grupo tem, porque é uma força imensa. Quando a gente junta todo mundo dentro de um movimento, dentro de um coletivo, né, para conversar, para pôr as nossas ideias em ordem ali, organizando as coisas, né, as conversas, é um movimento que não tem outra palavra que especifique tão bem quanto acolhimento, assim. Cris, fala para a gente como é que tem sido essa parceria com seu filho, né, no dia a dia, para superar essas situações e o que ainda é a maior dificuldade. Bom, eu preciso ressaltar assim, que, considerando a experiência que eu já tinha no trabalho com os direitos humanos, para mim foi muito tranquila, foi tranquilo receber do meu filho a sua identidade, né? Como uma possibilidade de existência. Então, não foi uma novidade para mim, eu não tive os sofrimentos habituais que eu compreendo e convivo com pessoas, inclusive, que tenham, sabe? Então, isso foi muito importante. Então, a relação que já existia, ela se manteve,
porque ela sempre foi uma relação em que o processo educativo, né, não só do Caio, mas dos meus outros 2 filhos, ele tem outros 2 irmãos, sempre foi orientando para que respeitasse essa diversidade, mais do que isso, que compreendesse alguns aspectos conceituais. Então, como o Caio falou, ele se sente privilegiado, eu também me sinto uma mãe privilegiada, porque eu consigo estabelecer uma relação com meu filho que está pautada no respeito, mas muito anterior à sua identificação, né? E aí, durante o processo, né, que ele se identificou por volta dos 12, 13 anos, né? Durante o processo, eu fui tentando entender mais, né? Porque a gente acha que compreende, mas tem muitas questões que a gente não compreende, sobretudo as questões voltadas para a saúde, porque uma pessoa transexual, ela vai passar por processo de hormonização, ela vai passar por vários processos que são processos muito específicos, né? Que, por exemplo, uma pessoa gay, lésbica, uma pessoa bissexual não vai passar, né? Ela vai passar por uma transição, né? Essa transição implica aspectos da saúde, implica aspectos sociais, culturais, porque a LGBTQI-fobia ela é estrutural, né? Ela existe há muito tempo, ela sempre existiu, ela é vista como uma ameaça, né, ao sistema, ao heterocis patriarcado. Então, toda a violência e toda a tentativa que a sociedade faz de nos convencer de que essas pessoas não têm o direito de existir, elas reverberam em ações que entram, obviamente, dentro da nossa casa, entram na nossa família, né? Elas estão presentes na nossa família, elas estão presentes em nós. E muitas coisas a gente compreende, mas outras tantas a gente precisa continuar desconstruindo, né? Enfrentando. Então, esse enfrentamento é feito com meu filho à medida que eu escuto o que ele tem a dizer. Que ele define, ele se identificou, então ele define, ele qual vai ser o caminho, né, que ele vai trilhar aí nesse processo de transição, né? Por enquanto tem sido mais tranquilo do que eu imaginava, né? Mas é claro que tem algumas conturbações, obviamente, quando eu tenho que levar o meu filho ao médico, quando ele tem que ter acesso a hospitais grandes aí, né, que poderiam ter, que têm estruturas suficientes, todas as mudanças necessárias nos seus formulários, para incluir, por exemplo, o nome social, né, ou quando a gente vai a algum local social, que nesse período de pandemia nem tem sido tanto, né, obviamente, mas quando a gente precisa estar em algum local com mais pessoas, a gente enfrenta todas as piadinhas, todos os olhares, né? Tudo aquilo que representa para a gente uma forma que as pessoas têm de dizer assim, olha, não aceitamos, não é um dos nossos, né? Vocês são aquilo que a gente repudia, aquilo que a gente não quer que esteja aqui, né, que frequente esses lugares, né, e toda vez, por exemplo, que eu vou ao banheiro em algum lugar público, eu penso, poxa vida, eu posso entrar nesse banheiro tranquilamente, o meu filho não pode entrar tranquilamente, né, então eu penso em vários outros aspectos, e essa minha vivência, ela vai também, e as reflexões que essa minha vivência me traz, ela vai me possibilitando ampliar o meu diálogo com o meu filho. Então, muitas coisas ele me ensina, outras tantas percepções a partir da experiência que eu tenho, né, como uma mulher também, que também passo por essas questões, né, esse assunto, ele se intersecciona, né, se intersecciona, e a gente consegue identificar alguns pontos em comum com outras formas de discriminação. Mas eu afirmo, sabe, até o que a transfobia, do meu ponto de vista, ela é a mais violenta. Ela é tão violenta, e o requinte de crueldade, da violência que se exerce contra, principalmente, as mulheres, né, trans e as travestis,
que, obviamente, precisam de se colocar em situações de risco muito maiores, vivem em situações, né, de prostituição por causa da condição em si, né, e essas, a maioria delas são mulheres, são travestis negras, então a condição de violência é extrema, e o requinte de crueldade é extremo. O meu filho, eu ainda consigo dizer para ele, ele ainda consegue se perceber como uma pessoa que tem privilégios, né? Ele tem uma família que o assegurou, ele tem uma família que dialoga com ele é um transmasculino branco, mas ele precisa entender quais são esses outros sujeitos que existem e que também reivindicam os mesmos direitos que ele, e quais são as condições que esses sujeitos vivem, né? Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Esse é um ranking triste. Então, esse diálogo, que ele é político, que ele é também afetivo, que ele é cultural, que ele é um diálogo que inclui um processo de desconstrução e de descolonização do pensamento. É o diálogo que eu pauto aqui com meu filho e com todos os outros dois, que são cis. Caio, fala para a gente um pouquinho da sua realidade. Você tem muito medo dessa violência? Você é um jovem, você é muito jovem, você tem 17 anos ainda, né? E já se encontrou, né? Se identificou, mas é preciso falar um pouquinho sobre isso. É um sofrimento muito grande ainda, essa não aceitação das pessoas, ou você já conseguiu chegar num momento psicológico que esse sofrimento não é tão grande mais? Essa conversa, né, sobre o meu emocional, como lidar com isso. Muitas pessoas me perguntam mesmo, dentro do meu próprio grupo de amigos, como eu consigo sair na rua tendo a noção de que pessoas podem vir me atacar com isso. Eu sou obrigado, né, basicamente, assim, eu não posso, eu tenho, assim, um pensamento comigo, que eu não posso me deixar levar pelo preconceito dessas pessoas e fazer exatamente o que elas querem, que é não me ver nas ruas, né? Que é não ver não ter a minha presença naqueles lugares. Então eu tento pensar nisso, mas ainda assim com o constante medo de que alguma coisa aconteça comigo, com a minha mãe, com os meus irmãos que estão do meu lado quando eu saio com eles, principalmente com a minha mãe, que é uma pessoa que sempre que for, né, alguma coisa que acontecer comigo, ela já vai estar lá debatendo, né? A primeira pessoa que vai bater de frente vai ser minha mãe, né? Obviamente. Então é um medo constante, é uma coisa que eu ainda não tive, né, a capacidade emocional de respirar fundo, falar, tá tudo bem, não vai acontecer nada, porque eu tenho a clara noção de que muitas coisas vão acontecer ainda. Eu vou sofrer muito preconceito, porque, né, não só eu, como todas essas pessoas vão sofrer muito com essas outras pessoas que não entendem ainda que nós somos seres humanos também, que nós precisamos ser respeitados também, né? Eu não consegui conversar comigo dessa maneira, assim, então é muito difícil, né? Esse diálogo de emocional mesmo, assim. Sair na rua, né? Conversando com qualquer pessoa, né? Ser questionado o tempo inteiro, né? Então é meio difícil, assim, de conversar sobre isso. Ô, Caio, me fala uma coisa. Eu sei que você participa de um projeto, né, da UFMG, não é isso? Janelas da Escuta. E até você teria até declamado um poema. Como que foi essa experiência? Conta para gente isso. Bom, eu participei, eu tive o privilégio, a honra de participar desse projeto, né, que é o projeto do e-book Janelas da Escuta, que o Dr. Miguel de Castro, né, meu psiquiatra, que é um grande psiquiatra, uma pessoa que eu admiro demais, ele me convidou, fez um convite para mim, para participar desse projeto com uma carta, né? Eu poderia decidir o método do meu relato, e eu decidi fazer uma carta de alerta, né? Juntamente com uma poesia. E depois que eu participei disso, depois desse diálogo que eu tive com o Dr. Miguel,
né, com a doutora Cristiane também. Eu duvido muito que eu poderia alcançar esse lugar como uma conversa, né, um palestrante dentro do simpósio, se eu não tivesse chegado a essas pessoas e a esse projeto, né, se eu não tivesse chegado ao Para Elas, e tanto também ao projeto do Janelas da Escuta. Então, foram, assim, projetos que eu fui participando, que foram me abrindo portas para tanto uma militância mais forte dentro desses movimentos, né, como uma oportunidade de conversar sobre as minhas experiências como adolescente transexual em lugares que muito dificilmente eu poderia alcançar normalmente, assim, me deram oportunidades de conversa muito importantes, sabe? Com pessoas, com pediatras, que são pessoas que eu pretendo alcançar, principalmente dentro da instituição hospitalar, né, que a gente sofre muito preconceito dentro das instituições hospitalares, e eu tive a oportunidade de participar de um e-book, né, foi, assim, uma experiência como adolescente transexual que é, assim, indescritível, assim, é só uma honra, assim, é um privilégio. Nessa carta, você narrou suas experiências, falou dos seus sentimentos. Eu conversei tanto sobre as minhas experiências, como foi uma carta de alerta. Eu dialoguei com as pessoas e alertei a elas que nós sofremos especificamente dentro do texto, com a patologização das instituições, é, instituições hospitalares, né? Então, foi uma conversa, tanto, obviamente, da minha experiência de sofrer com essa patologização, quanto com esse desabafo, né, por assim dizer, que é a patologização da transexualidade, né, que é nós sermos tratados como pessoas com uma doença gravíssima mental, né, que não é o caso. Queria que você deixasse a sua mensagem, Cristina, e queria que o Caio também deixasse a mensagem dele depois de você. Eu queria dizer às famílias, né, da importância que é essa escuta, esse entendimento, esse olhar acolhedor para o filho, para a filha ou para o filho, e do quanto é necessário que a gente desenvolva esse sentimento de empatia e, por favor, né, que façam que procurem ajuda, que procurem alguém que possa orientá-los, para evitar que aconteça aquilo que sempre tem acontecido, ou com a maioria das pessoas, principalmente as pessoas trans, que por volta a média de expulsão de casa é de 12 anos de idade, né? É uma crueldade muito grande, uma criança, né? Sendo colocada para fora de casa. Isso não acontece só com as pessoas trans, isso acontece com todas as pessoas LGBTQI+. Então, por favor, que as famílias procurem ajuda, que reflitam, que não ajam com essa crueldade, né? Que possam, de alguma maneira, buscar conhecer, entender. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é necessário que se desenvolva esse sentimento de empatia, se no limite as pessoas não conseguem, de alguma maneira, se colocar no lugar de pais e mães, que normalmente na nossa sociedade são pessoas que naturalmente acolhem, né, seus filhos, filhas e filhos. Então, se eu posso deixar alguma mensagem aqui, é essa, que vocês procurem o coletivo Diversidade Arco-Íris, procurem o Mais pela Liberdade, ou o Mais pela Diversidade, seja lá qual for, o coletivo Nossa Voz, tem vários coletivos que podem escutar vocês, que podem orientar vocês, antes que vocês tomem essa medida cruel, que é excluir, né, essas pessoas que precisam de acolhimento. Tá certo? E você, Caio? Qual é a sua mensagem? Bom, depois dessa mensagem, bom, como filho privilegiado de receber tanto amor e apoio de uma mãe assim incrível, eu só posso deixar a mensagem de que para os pais é muito importante que vocês estejam
de olho nos seus filhos, né? Que vocês observem com atenção, com carinho, que vocês conversem principalmente com eles, que não tentem impor qualquer tipo de desejo, né, qualquer coisa. Não tentem impor as coisas nas adolescentes, nas crianças. Conversem, tentem entender os seus filhos com carinho, com amor, e espalhem esse amor que vocês conseguirem, né, ganhar dos seus filhos e dos pais, né, se você for um adolescente que estiver vendo isso, espalhe esse amor que você tem, que você recebe da sua mãe, do seu pai, da sua família. E, gente, é só essa mensagem que eu posso deixar. Espalhem todo o amor que vocês puderem, assim, Tá porque certo. a gente precisa muito, o que fortalece mesmo é o amor mesmo. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada, Cris, pelo depoimento, a participação de vocês aqui. E é isso. O que a gente quer é mais vida, mais respeito para todas as pessoas, não é isso? Então, muito obrigada pela companhia e este foi mais o Fato em Foco. E dentro desse momento eu escrevi uma poesia que eu queria ler para vocês agora. Espero que vocês gostem. O nome dela é Inimiga Íntima. Você não me deixa respirar, se alimenta do meu pavor, tenta me sufocar e aumenta minha dor. Quero respirar sem pressão, sair da caixa onde você me prende, sem olhar de reprovação, se é que você me entende. Liberdade exige luta, minha vida é resistir, supero a mais vil conduta que tenta me reprimir. Meu esforço de superação, resistência para não ser vítima, é abrir meu coração com poesia inimiga íntima.